boa tarde a todos e todas, né? Cumprimento a mesa, a senadora Damares, enfim, toda a equipe aqui reunida nesta tarde para falar sobre doenças raras. Eu queria fazer primeiro um alerta, né? Um reporte aqui. Nos últimos anos, né? Eu sei que a gente viveu uma pandemia, né? Com toda uma discussão sobre presença virtual ou não, mas nos últimos 2 anos eu venho sentindo falta de uma coisa extremamente importante e eu queria reportar isso, né? Estou contando aqui nessa plateia a quantidade de pessoas com doenças raras ou pacientes, né? E isso faz muita falta nesses espaços. Já houve momentos que a gente teve esses auditórios repletos de pessoas que vivem com doenças raras, e é exatamente nessa perspectiva que este Ministério da Saúde, né, tem trabalhado. Então, em nome do ministro Padilha, né, boa tarde às pessoas que vivem com doenças raras aqui também, né, e todos os demais representantes da indústria, do setor produtivo que aqui se reuniram. Brevemente, né, o trabalho da coordenação de doenças raras, ele é árduo e intenso e, enfim, nós não temos descansado para tentar resolver algumas questões extremamente importantes. Então, para além de toda a lógica do medicamento que circula, né, o debate sobre doenças raras, eu queria destacar 6 pontos aqui, brevemente, e espero que nessa tarde a gente consiga abordá-los também. Né? Primeiro é a questão, né, da identificação precoce dessas doenças, algo que tem sido demandado pela sociedade e que esse Ministério da Saúde também, né, tem tratado, né, a questão de disponibilidade de exames, até a questão da triagem neonatal, né, que é um tema em disputa sempre. A questão, né, do apoio nas complicações que as pessoas com doenças raras precisam ter. Né, a gente está falando de adoecimento crônico e complexo e as pessoas precisam ser acolhidas nessas necessidades. A questão das orientações para as famílias, então, que é algo fundamental. Doença rara não atende a unidade paciente, ele atende uma unidade um pouquinho mais ampliada, né, que é a família, o entorno comunitário dessas pessoas. Também é importante falar, né, sobre as ações de coordenação de cuidado, algo que esse Ministério da Saúde, o ministro Padilha, toda a equipe tem trabalhado, né? Formas de prover em tempo oportuno, no tempo mais rápido possível, né, mecanismos que acolham as pessoas dentro do sistema, com redução de filas, né, com movimento de acesso a especialistas, que é algo que a sociedade brasileira, né, tem demandado. A questão da navegação dos pacientes, né, das jornadas e dos grandes itinerários que os pacientes com doenças raras, as pessoas com doenças raras ainda enfrentam no Brasil. Então esse é um tema que a gente precisa, de fato, né, debater e verificar e construir juntos, né, de uma maneira bem democrática e participativa, né, caminhos para que essa jornada seja reduzida. E, por fim, a questão de redes de apoio. Então, esse encontro aqui, ele é exatamente um desses espaços de redes de apoio que se constituem ao redor dessa temática. Então, nessa perspectiva, né, eu tenho uma boa expectativa de que, nesta tarde, a gente consiga fortalecer esses vínculos, né, como, né, o Senado Federal, como as instâncias produtoras de lei, como o setor produtivo, as organizações de pacientes, conseguem conduzir, construir, aportar, enfim, né, poderia usar vários sinônimos ou palavras semelhantes, mas como é que a gente consegue ter um ambiente harmônico e que se preocupe de fato com aquilo que importa, que é quem vive com doença rara. Para terminar a minha fala, né, só queria rememorar um desses marcos desse apoio, da gente discutir política pública dentro do Ministério da Saúde, tentando alcançar, de fato, quem é afetado por doença rara. Então, no último mês, imagino que todos estejam acompanhando isso pela mídia, né, o Ministério da Saúde, finalmente, né, depois de um grande debate, né, alguns anos, né, debatendo internamente, tecnicamente, né, como a gente conseguiria fazer, a gente traz, de fato, uma terapia gênica para dentro do Sistema Único de Saúde. E a terapia gênica já começa a ser dispensada, trazendo equidade. As primeiras crianças, a criança, né, do interior, né, de um estado do Nordeste, uma criança vivendo uma situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo, uma criança aqui do Distrito Federal também, de uma família em vulnerabilidade social, enfim.
é um marco de que a política pública, mesmo para terapias avançadas e de alto custo, ela pode caminhar no sentido de prover para as pessoas que mais precisam aquilo que elas de fato necessitam, que é um acolhimento humanizado, uma política pública efetiva e que atenda, né, no momento certo, né, e garanta, né, o futuro dessas crianças no Brasil. Então, novamente, meu muito obrigado, desculpe me estender, mas eu queria marcar, né, isto, principalmente a questão da ausência que eu sinto, né, das pessoas com doenças raras nesses espaços. Então, desejo a todos um bom evento e meu muito obrigado.